Não há dúvidas de que a Liga da Justiça é o mais icônico e poderoso grupo de super-heróis dos quadrinhos. Apesar de muitos dos seus membros possuírem força quase divina já por natureza, quase todos em algum momento tiveram aí um ápice absurdo de poder, algo fora da curva. Dito isso, nesse vídeo aqui a gente vai explorar as versões mais poderosas de cada membro da Liga da Justiça, os classificando aí em ordem de poder. Ah, e um detalhe importante: a formação da Liga variou muito ao longo dos anos, né? Por isso, nessa lista aqui, a gente vai focar só nos clássicos mesmo, tá? O Caçador de Marte. Começando com a história Liga da Justiça de 2003, dos números 84 e 89, a gente foi apresentado um novo aspecto da antiga mitologia marciana, que logo seria aplicado aí ao Caçador de Marte também. Eras atrás, os ancestrais primordiais da raça marciana eram conhecidos aí como Marcianos Ardentes, seres extremamente poderosos e sedentos por sangue, tanto que atraíram a atenção dos Guardiões do Universo, cara, conhecidos aí na mitologia dos Lanternas Verdes. Preocupados com a devastação que esses seres poderiam espalhar pelos cosmos, os Guardiões geneticamente modificaram os Marcianos Ardentes, tornando-os uma raça mais dócil. Essa qualidade e traços sanguinários aí permaneceram adormecidos dentro dos marcianos por várias gerações. Isso também se aplicava a J'onn J'onzz, que especialmente no início dos anos 2000 já era considerado o ser mais poderoso e perigoso da Terra. Palavras do próprio Superman. Ao longo dessas edições, esse poder latente foi despertado no Caçador de Marte, liberando a persona chamada Furnos. Agindo com sua recém-descoberta malevolência, ele praticamente intimida toda a Liga da Justiça. Superman, Batman, Mulher Maravilha e o Wally West são mentalmente dominados, fisicamente subjugados ou até mesmo aí fundidos em matéria sólida. Pois é, o exemplo é o próprio Superman, tá? Que é literalmente transformado em parte aí com uma mesa. E ele entra em choque, cara. Além disso, o Caçador de Marte manipulou mentalmente todos no Asilo Arkham, levando-os a sentir aí um profundo remorso, incluindo mentes tão perturbadas quanto a do Coringa. Ele também forçou rivais políticos ferrenhos a entrarem em diplomacia, tudo usando as suas habilidades psíquicas. Seu poder cresce a tal ponto que ele poderia derrotar toda a Liga sozinho. No entanto, o resquício da persona aí de J'onn J'onzz recupera o controle do seu corpo e subjuga a sua contraparte ardente. Se isso não tivesse acontecido, os medos dos Guardiões, né, teriam aí se tornado realidade. Batman. Avançando agora para a Liga da Justiça de 2018, nas edições 24 e 25 do Scott Snyder, né? Vemos a armadura mais poderosa já criada pelo Batman, que ficou conhecida como o Traje Final. Construído com o elemento X, o metal previamente usado aí pelos novos deuses em suas tecnologias mais versáteis, o traje foi projetado por uma versão futura do Cavaleiro das Trevas. Ele foi criado para alterar os seus companheiros de equipe a nível celular e mental, caso eles se desviassem aí da sua visão de futuro ideal. Na linha do tempo principal, o Batman usou essa armadura para enfrentar as versões de 2019 da Liga da Justiça, exceto o Superman, tá? Que estava ocupado ali com outra coisa. O Traje Final entra em combate com Mulher Maravilha e Mulher Gavião, restringe Barry Allen e John Stewart e ainda derruba o Caçador de Marte. Tudo isso enquanto o Bruce segurava os seus ataques, tá? Esperando que o Superman resolvesse ali o conflito, ou seja, ele não estava usando o poder máximo. No mínimo, o Traje Final está acima de Furnos, né? Pois ele foi capaz de lidar com uma versão mais experiente até e mais poderosa da Liga da Justiça aí, em comparação com a Liga de 15 anos atrás. A luta teria terminado muito mais rápido se Bruce tivesse decidido usar todo o seu potencial do traje. O elemento X é limitado apenas pela imaginação do seu usuário. No entanto, o Bruce usou o metal apenas para criar um traje aí que pudesse resistir a todos os ataques concebíveis de seus aliados, mesmo aqueles que utilizavam materiais como o metal enésimo, como tem na massa aí da Mulher Gavião. Se o Bruce dominasse completamente o elemento X e o usasse ao máximo, ele estaria muito acima nessa lista, né? Mas no contexto de ser a armadura definitiva contra a Liga da Justiça, o Traje Final fica por aqui mesmo. Flash. No evento Guerra Darkseid de 2015 e 16 ali, vemos que após a morte de Darkseid, muitos heróis da Liga da Justiça foram dotados aí com poderes de vários novos deuses. Um desses heróis foi Barry Allen, o Flash. Durante a batalha entre o Anti-Monitor e Darkseid, foi invocado ali o novo deus Corredor Negro. O Anti-Monitor então fundiu o Flash com o Embaixador da Morte. Com o poder do Corredor Negro combinado com a força de aceleração,
o Flash seria capaz de atacar seres do nível do Anti-Monitor e até mesmo matar Darkseid diretamente. Essa versão de Darkseid vinha crescendo em poder desde sua chegada nos Novos 52, né? Quando a Liga mal conseguiu forçá-lo a recuar para Apokolips. O Corredor Negro é a personificação da morte para os Novos Deuses. Quando chega a hora deles, o Corredor Negro simplesmente não pode ser detido. E parece que ele é poderoso a esse nível de forma natural mesmo. Enquanto o Anti-Monitor direcionava sua vontade para matar Darkseid, isso não aconteceu porque era a hora dele, né? Ou algo assim. O Corredor Negro é simplesmente muito poderoso. Vale lembrar que Darkseid foi enfraquecido entre Crise Final e Odyssey da Liga da Justiça, o que explica aí os eventos do primeiro volume dos Novos 52 da Liga da Justiça, né? Já que partes da sua essência foram fragmentadas pela canção do multiverso em eventos anteriores. Isso também se aplica ao feito do Corredor Negro em Guerra Darkseid. No entanto, como mencionado aqui já, né, ele deveria ser capaz de trazer a morte para qualquer novo deus ao longo do tempo, incluindo o Pai Celestial, cara, dado o seu papel aí na hierarquia dos novos deuses. Considerando que aqueles que vivem na esfera dos deuses nunca foram reiniciados, faz sentido que Barry Allen, nessa forma, fosse capaz aí de derrotar figuras como o próprio Pai Celestial, um ser que rivaliza com o Darkseid em praticamente todas as histórias da DC, né? Ou seja, o bichinho tá muito poderoso, cara. Imagina, ele já é veloz pra caramba, só a força de aceleração já torna ele um dos personagens mais poderosos da DC. Imagina ele sendo o Corredor da Morte. Aquaman. Essa próxima revelação pode ser um choque pra muitos, tá? Mas se liga. Na página de Aquaman 2003, o Rei de Atlântida ganha um aumento aí de poder metafísico insano após perder a sua mão e usar um gancho por um tempo. Arthur Curry encontra a mágica Dama do Lago, uma figura da lenda arturiana que no contexto do universo DC canaliza suas habilidades mágicas do Mar Secreto, que é um reino ali onde todas as ideias, imaginações e memórias de cada indivíduo residem. Um lugar de pura energia, onde a feitiçaria é irrelevante. Apesar de limitado a essa série de quadrinhos, né, a descrição do Mar Secreto corresponde ao inconsciente coletivo da DC. O ato de imaginar é uma das fontes de poder mais potentes que a gente tem, com a existência aí de heróis, lugares e até deuses dependendo do número de pessoas que acreditam neles. Por exemplo, se por qualquer motivo todos no planeta acreditassem que um evento no passado ocorreu, a realidade não apenas se alteraria eventualmente para que esse evento tivesse ocorrido, mas também para que sempre tivesse ocorrido. É uma alteração retroativa total da realidade. Em Liga da Justiça Sombria Volume 2, vemos que até mesmo a natureza dos velhos e novos deuses está sujeita ao inconsciente coletivo, com a deusa Hecate manipulando a memória das pessoas para manter aí uma certa linha do tempo de eventos. Até mesmo a presença foi essencialmente morta ao ter a sua crença removida durante o arco de Eclipse em Liga da Justiça. Esse é o nível de poder que o Mar Secreto, né, a Dama do Lago e, por extensão, o próprio Aquaman possuem em seu papel como o portador das águas. Quando Arthur canaliza esse poder em combate, ele se prepara para sua batalha com Merlin, um poderoso mago ali mítico. Merlin é mostrado literalmente consumindo porções do Mar Secreto, e eventualmente se fundindo com o Aquaman para desbloquear todo o poder do manto de portador das águas. Nesse estado específico, se correlacionarmos o Mar Secreto ao inconsciente coletivo, o Aquaman teria maior poder que deuses como Zeus ou até mesmo o Pai Celestial, que já é o inconsciente coletivo que lhes dá vida, né? E provavelmente até mesmo o Corredor Negro e, por extensão, o Flash, Deus da Morte, cuja existência também depende aí da crença das pessoas. No entanto, além disso, o Aquaman nunca alcança essa forma novamente, tá? A mão de água em si não o torna tão poderoso diretamente, apenas quando fundido mesmo com Merlin que ele atingiu esses tais níveis. Lanterna Verde. Hal Jordan, ao ser possuído pela entidade do medo Parallax e ao canalizar o poder visto em Zero Hora, ele estaria no mínimo aí acima até do Anti-Monitor, como visto em Crise nas Infinitas Terras. Isso porque ele não apenas possuiu seu próprio poder divino, mas também absorveu energia do evento, cara. Toda essa energia acumulada permitiu que Parallax colapsasse múltiplas linhas do tempo juntas e as apagasse, incluindo a totalidade dos novos deuses, como apontado por Metron,
que aparentemente foi apagado aí no processo, né? Já que simplesmente para de aparecer em determinado ponto da história. Durante toda essa destruição, Hal até viajou para Apokolips na esperança de recrutar Darkseid, acreditando que o vilão também seria apagado. De fato, isso aconteceu, tá? Em Crise nas Infinitas Terras, a energia do Anti-Monitor também representava uma ameaça para Darkseid e a Esfera dos Deuses. O governante de Apokolips admitiu que o Monitor poderia destruir o seu mundo, praticamente aí reconhecendo que só venceria contra um Anti-Monitor enfraquecido, escolhendo, ao invés disso, então, recolher Apokolips ao invés de intervir. Isso coloca o Parallax no auge acima de toda a Liga da Justiça, cara. Os novos deuses e assim por diante também. Durante os eventos de Convergência, em que um número seleto de heróis é enviado de volta aos eventos de Crise nas Infinitas Terras, eles conseguem derrotar o Anti-Monitor e impedir a destruição dos multiversos infinitos. Vemos Parallax literalmente enfrentando a mesma onda de antimatéria que teria apagado praticamente tudo. A posição específica de Hal Jordan, possuído aí pelo medo, acima de figuras como o Aquaman, portador das águas, baseia-se em sua superioridade sobre o Anti-Monitor de Crise nas Infinitas Terras. Não é pra pouco não, tá? No arco da Liga da Justiça de Snyder, é mostrado que os dois irmãos do Anti-Monitor, sendo um deles conhecido como o Forjador de Mundos, utilizam o inconsciente coletivo e, portanto, o Mar Secreto como apenas aí uma ferramenta para criar realidades. O Anti-Monitor seria aproximadamente igual ao seu irmão, o Forjador de Mundos. Assim, Parallax, por sua vez, se posiciona acima do reino da imaginação, representado aí pelo Mar Secreto. Ou seja, bichinho é extremamente poderoso mesmo, por isso que tá aqui em terceiro lugar da nossa lista. Mulher Maravilha. Voltando à Trindade, em Dark Knight's Death Metal, vimos a Mulher Maravilha absorver energia conectiva, ou anticrise. Essencialmente é o poder formado a partir da unidade e harmonia, que também é a fonte dos poderes do Dr. Manhattan. Tendo recebido uma quantidade suprema dessa energia conectiva, ela ascendeu a uma forma tão poderosa que a permitiu ser capaz de derrotar o cavaleiro mais sombrio, o Batman que ri, que havia se transformado ao desviar aí os poderes de Perpétua, a mãe do multiverso e criadora literal do Anti-Monitor e do Forjador de Mundos. Perpétua era capaz de enfrentá-los mesmo combinados, o que então coloca Diana acima de Parallax e do Anti-Monitor, pois ambos são mostrados como entidades cujos poderes a Perpétua utilizava para alcançar o seu status quase onipotente. Essencialmente, a Mulher Maravilha foi fortalecida a um nível que a permitiu derrotar seres no nível de Perpétua, vencendo aqueles que poderiam superar 3 personagens no nível do Anti-Monitor. Essa é uma das explicações mais diretas, né? Já que a Perpétua era significativamente superior aos seus filhos. O Cavaleiro mais Sombrio possuía o poder de Perpétua e ainda mais, e mesmo assim Diana, amplificada pela energia anticrise, deu um pau no bicho. Superman. Muitos de vocês provavelmente esperavam que o Superman estivesse no topo dessa lista, né? E por mais que eu tentei tirar ele aqui, não dá, cara. O Homem de Aço, ele reina supremo mesmo. Nas páginas de Crise Final, Superman Beyond 1 e 2, Kal-El emerge como um Ultraman, a sua contraparte maligna de um universo espelhado, para se tornar o robô do pensamento. Uma entidade além do infinito, projetada para se adaptar constantemente a qualquer ameaça possível ou imaginável. Assim que essa armadura cósmica é formada, vemos que, em termos de alcance, ela ultrapassa amplamente o reino do limbo, um plano descrito como estando acima da esfera dos deuses, onde figuras como Darkseid e os novos deuses residem. O limbo é descrito como estando no limite mais distante da realidade, e ainda assim é insignificante, sendo quase tão pequeno quanto a palma da mão do Superman nessa forma. Isso ocorre porque ele existe no âmbito da esfera dos monitores, o plano mais fundamental da realidade, no ponto mais alto da cosmologia da DC. Apenas existir nesse reino colocaria alguém acima do restante dessa lista aqui. No entanto, o Superman cósmico, ele não apenas faz isso, como também luta contra Mandrake, um ser maligno que considera a esfera dos monitores o seu lar. Durante o combate, eles praticamente destroem esse reino, como mostrado aí no fundo da batalha. Esse é possivelmente o maior nível de poder já representado nas páginas da DC. Algo com uma escala insanamente absurda, cara, praticamente inimaginável. A única forma de possivelmente colocar algum outro membro da liga acima do Superman cósmico
seria aplicar aí a narrativa de que a Perpétua obteve todo o poder resultante de todas as crises anteriores e afirmar que ela ganhou força dos eventos mostrados, que então seriam transferidos para o Cavaleiro mais Sombrio, né, que é o Batman que ri, após roubar o poder da Perpétua, apenas para ser superado pela Mulher Maravilha, amplificada pela energia anticrise. Embora seja possível argumentar dessa forma, tá? A maior questão com essa ideia é que a Perpétua se alimenta especificadamente de energia de crise, que é explicada aí como sendo um poder gerado para reiniciar o universo DC e as linhas do tempo, levando personagens a esquecerem suas histórias entre continuidades. Essencialmente, cada retcon aí tornava a Perpétua mais poderosa, o que na DC é constante, né? No entanto, não houve realmente ramificações de mudança de continuidade resultantes diretamente do embate entre o Superman cósmico e Mandrake. Dito isso, se você quiser dizer que ela adquiriu o poder de todas as crises de forma abrangente, o confronto do Superman cósmico está aí em um quadrinho chamado Final Crisis Superman Beyond. E vemos Mandrake entre a lista aí de conflitos que alimentaram a Perpétua. Então, não é impossível colocar a Mulher Maravilha assim amplificada pela energia conectiva no topo, né? Só que não é tão provável. Dito isso, eu mantenho o Superman aqui nessa primeira colocação da lista, porque afinal estamos falando do maior de todos, cara. Dentre o maior de todos os tempos. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Não esqueça de sapecar o like aqui embaixo e também se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês. Um forte abraço e até mais.